Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Na nossa aula de hoje nós vamos estar trabalhando referente ao módulo 11 da frente 3, tá? Nós estamos ainda nesse caderno 3 ainda, relacionando com o sistema nervoso. Então nós vamos falar um pouquinho do sistema nervoso, das suas partes, das suas organizações e como que ele age no nosso corpo. Primeiramente, para falar sobre o sistema nervoso, nós temos que falar do neurônio. O neurônio, pessoal, ele vai ser uma parte constituinte, né, que vai formar uma rede celular. Ele é uma célula, tá? E ele vai formar aí o quê? Uma rede. Essa rede de informação, ela vai transitar informações elétricas, tá? Eletroquímicas, através de neurotransmissores para desenvolver aí sua carga elétrica, a eletricidade que vai se desenvolver através dele, né? Que vai passar as informações. As ligações entre os neurônios vai fazer com que o cérebro desenvolva ali essa rede neural que desenvolve num pensamento, numa fala, numa visão, né? Transformação de impulsos elétricos, tá? Em conhecimento. Então, ou seja, nós temos aí variedades de forma, tamanhos, né, uma quantidade bem excessiva de neurônios aí no nosso sistema nervoso central. Então, o neurônio ele é formado por algumas partes. Nós temos o dendrito, tá? O corpo celular, que vai ter o seu núcleo, um corpo celular normal, tá bom? Ele vai ter o axônio, tá? O seu axônio. Reforçado por quê? Reforçado por uma bainha de mielina. No fim do axônio aqui, nós vamos ter o que, pessoal? Nós vamos ter, né, a sinapse, a fenda sinapse, que vai conectar num outro neurônio. E com isso aqui a gente desenvolve o que? A propagação do impulso nervoso, tá? Que vai se propagar do terminal axônio, né, no caso aqui, que vai ser no sentido, no caso, dendrito, corpo celular, axônio, tá? Fenda sináptica, dendrito, corpo celular e novo axônio. E ali ele vai formar a rede de conexão, tá? Desse neurônio. A bainha de mielina interna, né, a parte mais interna, nós vamos ter o quê? A bainha de mielina. Nessa bainha de mielina, ela vai ser a sua parte externa recoberta aqui pela bainha de Schurman, tá bom? Que também nós vamos ter os nódulos de Ranvier, que é esses nódulos aqui onde vai ter aqui esses enforcamentos aqui, onde a parte onde ela estrangula ali essa bainha, beleza, pessoal? Desenvolvendo aí no caso esse processo. Essa bainha de mielina aqui está relacionada com aquele processo. O canabidiol, lembra de eu falar para vocês que o canabidiol destrói a bainha de mielina do neurônio, fazendo com que a informação elétrica passe devagar aqui pelo neurônio. Por isso que pessoas que usam o canabidiol, que é a cannabis sativa, maconha, né, tem nessa propagação desses impulsos nervosos. Beleza? Aqui também, pessoal, falando certinho aqui também nós temos o que? As células neuroglia, tá? Ou seja, essas células da neuroglia aqui, ela também tem algumas funções também, que faz parte ali do sistema nervoso ali também, e elas ficam juntos ali com o neurônio. Nós temos os astrócitos, tá bom? Os astrócitos aqui, ele vai servir de sustentação e de nutrição para os neurônios, então eles participam ali desse processo. Os oligodendrócitos, né, ele vai formar aqui o quê? Eles ajudam na formação, tá? Aqui da bainha de mielina, no caso aqui do sistema nervoso central. E as microglias aqui, elas vão funcionar aqui fazendo a fagocitose, né? Então, ou seja, ajuda no processo aí de defesa também aí, tá bom, pessoal? Então, ou seja, isso aí também são outros tipos de células da neuroglia que ajudam aí no processo neuronal também. O nervo, o que é o nervo? Ele vai ser um grande axônio, tá? Ou seja, ele vai ser aí, pessoal, né, ele não vai ter o corpo celular, então o nervo em si vai ser somente a parte do axônio, tá? Ele vai ter o corpo celular nas suas extremidades, ou na medula, ou no gânglio nervoso, mas o nervo ali vai ser o quê? Um axônio. Então ele vai estar a sua parte ali, né, dentro das suas estruturas. Então ali dentro a gente vai ter o quê? A fibra mielina, o axônio normal, os nódulos de Ranvier, toda aquela parte, mas o nervo é formado somente por essa parte.
A sinapse, tá? Ela vai ter uma grande importância aí no caso, no processo aí da informação nervosa, ou seja, o neurotransmissor que vai desenvolver, né, através de um processo com outro, ou seja, esse fluxo nervoso, ou seja, o impulso nervoso vai atravessar de um neurônio para o outro através dessa fenda sináptica. Então aqui a gente tem o impulso nervoso, o canal fechado, o canal aberto, que eu vou ter que ter a bomba de sódio e potássio, eu vou ter que ter cálcio, eu vou ter diversos íons que vai fazer parte aqui desse processo. Essas vesículas sinápticas que vão liberar aqui os receptores aqui na fenda sináptica. Aqui eu tenho o sódio, eu tenho o potássio, né? Eu vou ter aqui o neurotransmissor, eu vou ter a fenda sináptica, ou seja, para liberar a informação eu preciso de todo um processo. Eu vou colocar uma animação agora para vocês darem uma observada, para vocês verem. A animação é melhor para a gente compreender o processo. Assiste aí a animação, agora a gente volta. Nosso cérebro está constantemente processando informações, o que exige a comunicação entre bilhões de células nervosas. A sinapse. Sinais são passados de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico em uma junção chamada sinapse. Um potencial de ação no neurônio pré-sináptico viaja pelo axônio até chegar no terminal axonal. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico é chamado de fenda sináptica. Neurotransmissores. O botão terminal do terminal axonal contém inúmeras vesículas preenchidas com neurotransmissores, substâncias químicas que carregam a informação através da fenda sináptica. Quando o potencial de ação atinge o botão terminal, as vesículas sinápticas se fundem com a membrana plasmática do neurônio, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores afetam o neurônio pós-sináptico, mudando a distribuição de cargas ao longo da sua membrana. Vamos olhar mais de perto. Um potencial de ação é propagado pelo axônio pela abertura e fechamento de canais de sódio e potássio. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, canais de cálcio mostrados em verde são abertos. Os íons cálcio entram no botão terminal através desses canais. O cálcio então se liga às vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores. Isso faz com que as vesículas se fundam à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e ligam-se a receptores localizados no neurônio pós-sináptico. Aqui, os receptores são canais iônicos que se abrem. Os íons entram através dos canais, mudando a distribuição de cargas através da membrana. Os neurotransmissores são rapidamente removidos da fenda sináptica, cessando seu efeito sobre o neurônio pós-sináptico. Efeito de sinapses múltiplas. Um único neurônio pode receber sinais de vários neurônios. Os sinais enviados pelo axônio da esquerda são excitatórios. Eles tornam o neurônio pós-sináptico mais propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor verde. Sinais do axônio da direita são inibitórios. Eles fazem com que o neurônio pós-sináptico fique menos propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor vermelha. Os dois sinais se cancelam e nenhum potencial de ação é gerado. Agora, somente sinais excitatórios são transmitidos, e o neurônio pós-sináptico gera um potencial de ação que percorre o seu axônio. Os sinais que passam por estes e outros muitos neurônios constituem nossos pensamentos e coordenam todas as nossas atividades. Assistiu aí? Gostou da animação? Muito boa, né, pessoal? Eu gosto dessas animaçõezinhas assim, elas ajudam a gente a compreender melhor o conteúdo. Eu acho legal, pessoal. Eu acho que também vocês vão gostar, né? Acho que o visual para a biologia ele é muito importante. A condução do impulso nervoso. A condução do impulso nervoso, pessoal, ele vai trabalhar aí com a permeabilidade seletiva, né? Ou seja, a transposição, a desenvolvimento de íons através de uma membrana semipermeável, né? Aonde eu vou fazer o quê? Um processo aqui
de transporte ativo, que é aquela famosa bomba de sódio e potássio, né? Essa bomba de sódio e potássio, não sei se vocês lembram, lá do primeiro ano, ela cria um diferencial, né, de potencial aqui, ou seja, de carga, aonde aqui era positivo, fica negativo, positivo fora e negativo dentro, ou seja, quando eu crio a bomba de sódio e potássio aqui, eu modifico a conformação aqui química da membrana, né? Trazendo aqui a polaridade para ela. Então, ou seja, o impulso nervoso vai passar dessa seguinte maneira, através dessa despolarização da membrana. Eu vou colocar um outro vídeo, que é uma animação também, para você ver como que é feito aqui a passagem do impulso e a despolarização da membrana semipermeável aí, no caso da bomba de sódio e potássio. Segue o vídeo aí, vamos ver se você vai compreender melhor com o vídeo aí. Segue aí. Como a dor que você sente quando queima suas mãos resulta tão rapidamente em uma ação pelos seus músculos? Muitos animais respondem a estímulos ambientais usando células especializadas chamadas neurônios. Um estímulo é detectado por receptores sensoriais e o corpo responde através de efetores motores. Essas células, trabalhando em conjunto, permitem que um organismo responda muito rapidamente à ameaça. Quando você toca em alguma coisa quente, receptores de calor de um neurônio sensorial detectam o estímulo e mandam a informação de calor para um interneurônio no seu sistema nervoso central. De lá, um neurônio motor manda uma resposta do seu sistema nervoso central para os músculos esqueléticos no seu braço, fazendo com que eles contraiam e puxem a sua mão para longe. O processo fundamental de transmissão neural, que é subjacente a essa ação, ocorre em todos os neurônios do corpo. Neurônios transmitem essa informação através de alterações no potencial elétrico da membrana pelo movimento de íons através da membrana. Um gradiente eletroquímico governa o movimento desses íons, resultando em um impulso elétrico. O potencial de repouso da membrana em um neurônio, quando este não está disparando um impulso, é estabelecido por uma distribuição desigual de íons sódio fora da célula e de íons potássio dentro da célula, tornando o exterior da célula carregado mais positivamente comparado ao interior. O gradiente eletroquímico é estabelecido e mantido por uma enzima chamada sódio-potássio ATPase. Quando um neurônio é estimulado, canais de sódio se abrem e íons sódio fluem para dentro da célula. Isso leva a alterações no potencial elétrico da membrana, chamada de despolarização. O potencial elétrico despolarizante viaja pelos dendritos e pelo corpo celular. Múltiplos potenciais elétricos se combinarão no cone de implantação num processo chamado de somação. Se a despolarização é forte o suficiente, um potencial de ação é disparado. Potenciais de ação são impulsos elétricos do tipo tudo ou nada, que mantêm a sua amplitude e força por todo o comprimento do axônio. O potencial de ação viaja pelo axônio quando a despolarização de uma área da membrana causa a abertura de canais de sódio voltagem independentes que são adjacentes. O influxo de íons sódio resulta na despolarização da membrana em toda a sua extensão. Após um pequeno atraso, canais de potássio se abrem e os íons potássio fluem para fora, repolarizando a membrana. Para um neurônio disparar novamente, o potencial de repouso precisa ser reestabelecido. A sódio-potássio ATPase é usada para mover sódio e potássio contra seus gradientes de concentração, reestabelecendo o potencial de membrana. À medida que o potencial de ação se propaga pelo axônio, íons são difundidos somente por uma curta distância, permitindo que o sinal se mova rapidamente. No terminal do axônio, o impulso elétrico passa para outra célula por uma conexão celular chamada sinapse.